No vídeo de hoje vamos falar um pouquinho sobre a síndrome de burnout, ou de burnout para alguns, mas eu vou chamar aqui no vídeo de burnout, que é uma doença de ordem psíquica, ou seja, que afeta a nossa mente, e que vem a pergunta logo após sabermos qual é a doença, eu vou explicar ao longo do vídeo, obviamente. Isso gera ou não gera um direito a uma indenização para o trabalhador? Paga pela empresa essa indenização? Vamos descobrir isso no vídeo de hoje, então vamos lá? Em primeiro lugar, o que é a síndrome de burnout? E aí a gente tem uma classificação dela específica que é o seguinte: transtornos mentais e de comportamento relacionados com o trabalho, tendo como agentes etiológicos ou fatores de risco de natureza ocupacional ou, atenção aqui, ritmo de trabalho penoso. Essa doença tem uma classificação no CID, para quem não sabe, o CID é o Código Internacional das Doenças, e o número dela é o Z56.3. Pode ser que o médico classifique o burnout com algumas outras siglas parecidas. Então, tudo que ficar próximo ao Z56, você já começa a ter uma ideia, uma noção de que pode ser sim a síndrome de burnout. Como eu já disse, tentei aqui resumir e vou fechar essa explicação do que é a síndrome de burnout. É quando você tem de fato um esgotamento profissional. Você não consegue mais trabalhar, você não tem ânimo, não tem energia, não tem disposição, você fica desatento, você fica de fato desgastado demais. Então, isso afeta completamente o seu ânimo. E isso geralmente, né, pela indicação que a gente tem e o estudo que está sendo desenvolvido sobre isso, que é algo novo, vem relacionado ao trabalho e vem decorrente de um excesso de um trabalho, como dito aqui, penoso. O que é um trabalho penoso? É um trabalho exaustivo, cansativo, e aí todo e qualquer trabalho em excesso pode ser caracterizado como penoso, né? Porque é quando você puxa até o limite que o ser humano aguenta, ele não aguenta mais, então ele vai ter alguns sinais antes do burnout, vai ter algumas questões relacionadas à mente, como muito estresse talvez, irritabilidade fácil, em alguns casos até síndrome do pânico, então a pessoa pode ter apagões e outras coisas do gênero, já são indicativos, já são sinais de que você está se encaminhando para essa síndrome de burnout. O burnout é o fim, ele é o esgotamento total profissional, você não vai mais conseguir trabalhar mesmo que queira. Então, essa é a explicação sobre o que é a síndrome de burnout. Como é que ela fica evidente para a empresa? Então, esse é o segundo ponto. Como é que eu provo que eu tenho a síndrome de burnout? É preciso passar por um médico que vai fazer um diagnóstico, vai fazer perguntas, vai analisar a sua situação, pode pedir exames, e a partir disso ele dá então um atestado indicando que você está com a síndrome de burnout. Essa é a prova necessária para deixar evidente que você tem essa doença. Se a pessoa resolve entrar com um processo trabalhista, já cobrando indenização, mas ela não tem um atestado, pode ser feita no processo uma perícia, então um médico nomeado pelo juiz vai fazer esse diagnóstico, essa análise e dar o atestado dizendo se a pessoa tem ou não burnout. Porém, ou melhor, geralmente, o médico que não está vinculado ao processo, então um médico anterior a entrar com a ação, ele vai ter uma análise mais profunda e detalhada para diagnosticar se você realmente tem burnout. Os médicos que cuidam de perícias judiciais, eles têm muito trabalho, muito volume e não fazem uma análise tão profunda e pode acabar dizendo que você não tem o burnout, sendo que você tem. Então a prova vem por um atestado médico. E aí o último ponto é, isso aí gera direito a uma indenização? Aí a resposta é, depende. É preciso avaliar o seu caso específico. Quanto tempo você ficou afastado? Uma vez que você teve essa doença, você conseguiu se recuperar totalmente e voltar às atividades de trabalho que tinha antes? Então pode ser que você tenha uma indenização temporária ou pequena. Se isso veio do trabalho, te afetou por um tempo, uma indenização pequena, desde que seja provado que a responsabilidade é ligada ao trabalho. Então tem esse atestado provando que existe a doença, tem que ter mais evidências provando que é relacionado ao trabalho. O que, por exemplo, tem que ser relacionado ao trabalho? Então assim, a carga horária, quantas horas você trabalhava, isso pode estar em cartão ponto, isso pode ser registrado por testemunhos ou outras formas.
como era a cobrança dos chefes no dia a dia do trabalho, como é que era o tratamento que você recebia dos seus chefes, testemunhas vão comprovar isso. Então essa soma de fatores, e além disso, é interessante avaliar também e ter provas sobre como era a sua vida, o seu relacionamento fora do trabalho, em casa, porque o que se busca muitas vezes, quem defende, aquelas pessoas vão pedir indenização por burnout. A empresa vai se defender dizendo o quê? Não é do trabalho, isso daqui você teve problemas em casa. Você tem provas que em casa você vive bem, tem um bom relacionamento com a família, não está contribuindo para a questão do burnout, sobra apenas o trabalho, certo? Então, a gente falou sobre as provas, a gente falou sobre o que é, falou sobre as provas e falou sobre a indenização. Se, no seu caso específico, for comprovado que você ficou afastado do trabalho por burnout, não conseguiu se recuperar mais, vai ter que passar o resto da vida em tratamento, foi grave esse afastamento, gerou uma série de complicações para você, sim, você pode ganhar uma indenização grande. Pode ganhar uma indenização grande por isso. A gente já viu condenações acima de R$100 mil na Justiça do Trabalho por essa razão. Então, saiba que isso pode ser um direito seu, mas a gente precisa analisar caso a caso, prova a prova e ver o quanto que essa situação te afetou, na sua individualidade, na sua particularidade. Cada caso dentro da justiça é único. Então aqui a gente no YouTube traz um conteúdo informativo, traz uma visão para você, dá noção sobre os seus direitos. Você vai tentar encaixar no seu caso, vai pegar alguma informação útil, mas para que um advogado especialista pegue o seu processo e entre pedindo uma indenização, você deve consultar esse advogado que você escolher para ser o seu advogado e levar as provas para ele dar a resposta específica para o seu caso. Nunca se esqueça disso, tá bom? Espero ter ajudado nesse vídeo de hoje, trazendo alguma informação útil para você. Então, se você gostou do vídeo, não se esqueça de clicar no botão de gostei, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para ser lembrado sobre todos os vídeos que a gente posta aqui neste canal. Ficou com dúvida, já sabe, coloca no comentário que a gente vai olhar e procurar responder aqui, tá bom? A gente se vê nesse mesmo canal nos próximos vídeos. Até lá, tchau!